Boa tarde, caros estudantes. Para dar uma complementada nesse assunto de momento angular, vamos dar uma discutida rápida aqui entre alguns aspectos, né, de você ter momento angular com os números quânticos inteiros ou semi-inteiros. Às vezes isso não fica bem claro para algumas pessoas. Então, na aula anterior, por exemplo, nós mostramos que você pode, a partir da definição de momento angular, né, de L igual a R vetor P, definição clássica, basicamente aplicando as regras de quantização, né, que é fazer P I para menos IH cortado gradiente e R I a R, né, nós podemos representar o operador L aqui, né, momento angular orbital, como um operador diferencial e manipulando os operadores L+, L-, Lz, e depende do caminho que se toma, né, L quadrado, por exemplo, você pode mostrar então que as autofunções de L quadrado e Lz são as funções conhecidas YLM de θ φ, que são basicamente os harmônicos esféricos, tá certo? Harmônicos esféricos. Então essas aqui são as autofunções de momento angular orbital. Os harmônicos esféricos são funções de momento angular orbital e o momento angular orbital só admite valores inteiros para L, ou seja, L tem que assumir valores do tipo 0, 1, 2 e assim por diante, e não valores semi-inteiros, ok? Quando você tem o caso de valores semi-inteiros de momento angular, como especificamente o caso do spin, mas você pode ter 3 meios, 5 meios, etc., especificamente o caso de spin meio, spin do elétron, né, do nêutron, do próton, o valor S, né, meio, ou J, se você quiser, igual a meio, né, porque J é geral, quando não estou especificando se é orbital, etc., eu uso o termo J. Então, quando você tem um valor S, que é o número quântico associado a L quadrado, S quadrado, J quadrado, né? Esse aqui é L quadrado, esse aqui é S quadrado, ou em termos gerais a J quadrado. Você não pode construir autofunções, ou seja, você não pode representar, fazer a projeção dos vetores de estado de spin meio no espaço de posição, né, θ φ, na verdade, no espaço de direção, para construir um conjunto de funções nessa representação de posição com autovalores semi-inteiros. Ou seja, essa representação espacial aqui, no caso de momento angular semi-inteiro de spin, ela não existe, tá certo? Ela não pode ser construída. Por quê? Na verdade, se você tentar, a partir do que já foi desenvolvido na álgebra, escrever harmônicos esféricos ou funções com L semi-inteiro, que vai corresponder a M semi-inteiro, vão surgir absurdos matemáticos, ok? Então vamos mostrar isso especificamente para J igual a meio, né, que seria o spin relacionado ao spin do elétron. Lembrando que o nosso eu vou chamar J menos, né, que é o operador escada que faz descer, ele é menos IH cortado, se eu pegar ele na representação aqui, né, como operador diferencial, menos IH cortado, E na menos I φ, menos I d θ, menos cotangente de θ, d φ, ok? E a gente sabe que J menos
atuando em y, L, M de θ, φ, vai dar a raiz, isso aqui, a álgebra dos operadores L+, L-, J+, J-, etc. Vai dar J mais M, J menos M mais 1. YL, M menos 1, né? Vai derrubar uma unidade aqui de θ, φ. Então essa aqui é a álgebra que eu estou projetando, né, sobre aquele versor de posição N, né? É o versor de direção N, para gerar a coisa correspondente seria fazer essa operação aqui, né? Igual isso aqui, Jm. Então, se nós estamos supondo um valor semi-inteiro aqui, nós mostramos que o extremo, o harmônico esférico extremo, isso foi demonstrado na aula anterior, ou seja, o de maior projeção no eixo Z, o YLL, né? O JJ, se você quiser, θ, ele é um C de L aqui, uma constante de normalização, E na I, φ, φ vezes L, vezes seno elevado a L de θ. Então, se nós tomarmos L ou J como sendo meio, então nós teríamos Y meio. A maior projeção de meio vai ser meio, né? A maior projeção do eixo Z vai ser meio, porque para S, né? Para J igual a meio, você tem M igual a meio e menos meio. Ok? Então a maior projeção possível seria o meio. Eu teria, aqui eu vou escrever um C de meio, E na I, φ sobre 2, né? L igual a meio, seno de θ, ou raiz de seno de θ. Okay? Então isso aqui, na hipótese de existir, né? Na hipótese disso aqui ser possível, ou seja, você poder ter autofunções quando o momento angular é semi-inteiro, eu teria o extremo dessa autofunção, o extremo de um harmônico esférico seria essa função aqui, E na I, φ sobre 2 seno de θ. Bom, se eu aplicar o operador J- ou S- aqui, nessa função, né, L-, eu vou derrubar ela para Y1 meio menos meio, né? Eu vou pegar a projeção de baixo, uma unidade sempre, né? Lembre-se que esses operadores de escala derrubam uma unidade. Então vamos fazer essa operação. Então, J- atuando em Y meio de θ, φ, isso aqui me levaria a H cortado, aí tem esse termo aqui, né, que vai dar 1, né, porque J é meio, M meio mais meio 1, e aqui dá 0, vezes 1. Então, dá diretamente 1 esse termo. Então, essa operação aqui me leva a H cortado, Y meio menos meio de θ, φ. Então, agora vamos aplicar o operador J- como operador diferencial sobre esse suposto harmônico esférico de essa suposta autofunção de spin meio. Então isso aqui vai ficar I, H cortado, E na menos I φ, escrevendo J-, né? Menos I de θ, e menos cotangente de θ, d φ, vezes uma constante aqui, C meio, né? C meio, E na I,
φ sobre 2, raiz de seno de θ. Isso aqui é igual a h cortado, desse lado, né? Y meio menos meio de θ φ. Então h cortado já some imediatamente. Nós podemos proceder aí a derivação. Nós vamos ficar com, passando y meio menos meio de θ φ, vai ficar igual a, vou realizar aqui, né, ddθ dessa raiz, cotangente de θ vezes ddφ desse elemento aqui, né? Então isso aqui vai ser e na menos i φ, c de L, eu vou ficar com exponencial de i φ sobre 2, aí a derivada aqui vai cair 1 meio, a derivada de dentro que dá cosseno de θ sobre essa raiz, né? Então cosseno de θ sobre a raiz de seno de θ, e agora fixa esse, deriva esse, agora faz essa derivada aqui, né? Então aqui eu vou ter cotangente de θ vezes i sobre 2 e na i φ sobre 2 vezes raiz de seno de θ. Ok? Agora arrumando, tirando esse mínimo aqui, que eu tenho um meio em evidência, etc., eu chego aqui, y meio menos meio de θ e φ, vai dar menos um c meio aqui, e na menos i φ sobre 2, cosseno de θ sobre raiz de seno de θ. Ou, se você multiplicar em cima e embaixo por raiz, você vai ficar com cotangente de θ sobre cotangente de θ vezes raiz de seno de θ. O que acontece com essa autofunção? Essa autofunção aqui, se ela existisse, ela não faria sentido porque essa função é divergente quando o seno passa por zero aqui, tá certo? Então ela diverge seno passa por zero em θ igual a zero, θ igual a π, θ igual a 2π, assim por diante. Ou seja, ela explode, é infinita, né? A gente sabe que a função de onda, ela tem que sempre assumir valores finitos. Aqui seria uma autofunção do momento angular, né? Ela tem que assumir valores finitos pela questão das probabilidades, etc, etc, etc. Então isso é uma questão básica a respeito de funções de onda, autofunção, que ela seja finita em todos os pontos do espaço. Nitidamente essa função aqui é divergente, ela não pode ser uma autofunção. Então o que eu, só para rememorar aqui, o que eu estou mostrando é o seguinte, ó, se eu tentar usar a representação de posição para spin semi-inteiro, para momento angular semi-inteiro, aqui eu chego num absurdo que me dá uma função de onda divergente, ok? Note que essa forma aqui, ó, quando ela foi demonstrada, isso foi demonstrado na aula anterior, ela não tinha restrição a respeito do L, tá? Você poderia, em princípio ela foi demonstrada para qualquer L, mas ela só é válida para L's inteiros, né? Se eu coloco o L semi-inteiro aqui, eu chego numa função de onda que não faz sentido, numa autofunção de momento angular que não faz sentido. Uma outra maneira também de mostrar que não faz sentido é justamente tomar L menos, o J menos, né, o operador escada geral que eu vou escrever como J menos atuando num estado que já esteja projeção extrema para baixo, ou seja, num y meio menos meio de θ φ, fazer isso igual a zero. A gente sabe que se o vetor momento angular já está sobre o eixo z, eu não posso
diminuir mais uma unidade na projeção em Z aqui, tá certo? Fazendo o mesmo procedimento, ou seja, escreve aqui, ó, o J- como um operador diferencial, ok? E pensa que isso aqui é uma função a ser determinada, então você vai sair com uma equação diferencial para o y meio menos meio, da mesma forma que foi feita na aula anterior em termos gerais. Quando eu resolver isso, quando eu resolver essa equação diferencial, o mesmo procedimento que foi feito na aula anterior, eu vou chegar à conclusão, pensando isso aqui agora como equação diferencial, que o y meio menos meio de θφ tem que ser igual a uma constante de normalização aqui, e na menos iφ sobre 2, seno de φ, que está em contradição com isso aqui que me levou a essa forma aqui da função. Ou seja, as duas opções aqui de caminho são contraditórias. Ou seja, a álgebra é desenvolvida para os operadores j², jz, j+, j-, ela é inconsistente se eu tentar usar formalismo de função de onda, ou se eu tentar escrever esses operadores no caso de spin semi-inteiro. Então eu sempre chego em inconsistências. Então quando você está trabalhando com spin inteiro, você pode com um momento angular inteiro, você pode que seria o momento angular orbital, por exemplo, você pode trabalhar, no caso do momento angular orbital, você pode trabalhar tanto com a representação de função de onda, como com uma representação matricial que a gente já desenvolveu em outras aulas. No caso de spin semi-inteiro, toda a álgebra é a mesma, só porque no caso de spin semi-inteiro você precisa trabalhar com seus operadores na forma de matrizes, tá certo? Matrizes de spin meio, por exemplo, e na representação de vetor de estado. Não tem uma representação espacial por spin, não tem uma representação espacial viável por causa de spin meio, por exemplo. Okay? Tá certo? Então eu sempre vou chegar em inconsistências e não adianta você ficar tentando contornar isso, porque não é contornável. Simplesmente a estrutura do espaço de vetores de estado, etc., não permite essa representação espacial. Ou seja, não existe similar clássico, né, para o spin meio do elétron, como a gente já vem dizendo desde o começo do curso. Isso uma grandeza intrínseca da partícula, e ela não tem um similar clássico, não pode ser escrita como um operador com similar clássico, né, na forma acostumada em mecânica analítica, por exemplo. Apenas como uma forma de concluir aqui e relembrar, então quando você está trabalhando com J meio, né, semi-inteiro, spin meio, nós definimos o conjunto de matrizes de Pauli, que são as matrizes que estão contidas aqui, né, que representam os operadores SZ, SX e SY. Então na literatura você vai encontrar, né, isso se chamando sigma Z ou sigma 3, essa matriz 1, 0, 0, menos 1, e essa aqui sigma 2, sigma 1, desculpe, que é ou sigma X, e essa matriz a sigma 2. Então o conjunto sigma 1, sigma 2 e sigma 3 são as chamadas matrizes de Pauli, ok? Essas matrizes elas vão ter as propriedades, são propriedades simples de demonstrar, que sigma I ao quadrado é igual a 1. Como consequência, sigma I ao cubo é igual a sigma I. Então o quadrado dela é identidade. Aqui 1 é uma identidade, né? Uma matriz identidade. E o cubo dessas matrizes leva elas mesmas sempre. As propriedades de comutação são as propriedades iguais às dos momentos angulares. Então sigma I
a menos dos H cortados, né? Sigma J é igual a 2i, epsilon i jk, sigma k, então as propriedades conhecidas, e sigma i, sigma j, o anticomutador é 2 delta de j, ok? Muitas vezes, dependendo do tipo de interação que você está estudando, vai ser interessante definir um vetor sigma, que é sobre essas matrizes, né? Então o que isso quer dizer? Sigma 1 na direção I, mais sigma 2 as matrizes, né, de Pauli, na direção J, mais sigma 3 na direção K, ok? Então, por exemplo, se você tem uma interação do tipo campo magnético numa direção qualquer, num sistema de spin meio, por exemplo, o hamiltoniano de interação vai ser S escalar B, né? Eu posso escrever esse operador em termos simplesmente das matrizes de Pauli, daí, menos do H cortado aqui, que vai ficar uma evidência, né? Então, por exemplo, sigma, quando aparece uma coisa assim na literatura, sigma escalar A, o que está dizendo é somatório em K dos elementos do vetor AK, né? Vezes sigma K. Então, desde que o AK, o A seja um vetor no espaço tridimensional, aí, né, como um campo magnético ou qualquer vetor desse gênero, esse AK vai ser A1I mais A2J mais A3K, tá certo? Então isso aqui significa isso aqui, que é multiplicar o elemento X, né, desse vetor na matriz sigma 1, desculpe, essa aqui, o elemento A2 na matriz de sigma 2, o elemento A3 na matriz sigma 3, tá certo? Então, quando aparece essa forma aqui, essa expressão tem essa interpretação. Então, eu posso escrever abrindo o espaço aqui, essa minha matriz sigma escalar A, fazendo essa operação, ela vai ser uma matriz que vai dar A3, né, componente, A1 menos I, A2, A1 mais I, A2 e menos A3. Okay? Esse é o significado dessa operação. Com sigma sendo as matrizes de Pauli. É uma linguagem que é comum aparecer tanto em artigo científico quanto em livros, né? Na verdade, você está utilizando as matrizes que representam os operadores de momento angular para spin meio. Elas têm essa álgebra conhecida, tá certo? E por que se faz isso? Porque às vezes, se você tem um sistema de dois níveis, um sistema cuja hamiltoniana é uma hamiltoniana de dois níveis. Então é prático escrever essa, não precisa necessariamente estar se relacionando a uma questão de spin. Você pode estar, por exemplo, tomando um oscilador harmônico aqui e você está estudando só os dois primeiros níveis do oscilador harmônico. Isso vai te dar um sistema de dois níveis, uma hamiltoniana com dois elementos, né, de uma hamiltoniana de 2 por 2. Essa hamiltoniana pode ser escrita em termos de matrizes de Pauli. Isso pode ser conveniente, porque essas matrizes de Pauli aqui combinadas pode gerar a hamiltoniana que tem interesse. Então, às vezes, você vê uma hamiltoniana assim, por exemplo, você vê uma hamiltoniana que está escrita assim, um C sigma 1 mais um D sigma 2. Ou seja, uma constante C vezes essa matriz de Pauli aqui, mais uma constante D vezes essa matriz de Pauli aqui. Você se pergunta, tá, mas esse problema não tem a ver com spin, pelo que você leu lá. Mas não tem, simplesmente por uma questão de conveniência, sistema de dois níveis, você pode representar em termos da matriz de Pauli. Não necessariamente isso representa uma interação de campo eletromagnético com um elétron, etc. Pode estar representando
um outro tipo de interação da natureza qualquer, mas simplesmente por uma questão de praticidade. Você escreve, a literatura costuma, às vezes, escrever em termos de matriz de Pauli, assim, porque daí você já conhece as propriedades dessa matriz. Isso vai te facilitar, às vezes, fazer uma série de cálculos e, por uma questão de praticidade, para não ter que escrever na forma matricial, você pode escrever assim, todo mundo sabe quem são essas matrizes e já fica, não precisa explicitar, tá certo? Então isso é só um lembrete aqui para vocês, ok? Obrigado.